Oi, gente, tudo bem? Então, estamos de volta. Passei uns dias aí um pouco longe, né? Estava fazendo aí um tratamento de saúde, mas estou bem melhor agora. E como nós não fizemos a correção do nosso bloco 6 de atividades, vocês lembram que nós tivemos a primeira aula, onde a gente estava pelo Google Meet, e aí eu fiz um pouco da explicação aí de alguns conceitos, o que era esse humanismo aí, o renascimento, certo? Para não deixar vocês sem, de maneira nenhuma, explicação desse bloco, eu vou fazer uma breve explicação, relembrar um pouquinho o que a gente já conversou, e vou fazer a correção das atividades do bloco 6. Aqueles que já me enviaram, e se após a correção vocês entenderem que a resposta de vocês ficou errada ou ficou incompleta, vocês podem refazer e enviar novamente, tá bem? Se não, Naina, tá tudo certo, minha resposta tá bem parecida com a sua, ok, não precisem se preocupar em refazer, tá bom? Então vamos lá. Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou somente relembrar o que a gente já viu e aquilo que for novo, por exemplo, a correção das atividades. Aí vocês vão ter aqui a correção de forma mais certa possível, condizente com o bloco, né, com os textos que foram enviados para vocês. Então, vamos lá? Vamos começar. Então, falando de humanismo, né, e renascimento, primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é, estamos tratando de homem, estamos tratando desse homem renascer. O que é isso, Naina? Desse homem voltar a viver em sociedade com os seus direitos. Naina, mas por que voltar? Porque vocês vão perceber aqui agora que, quando se fala em renascer, é porque algo já existiu e ele volta a existir novamente, certo? Então, o renascimento, ele vem bem a calhar e vem bem falar dessa questão de o homem novamente buscar seus direitos, né? Novamente buscar a sua forma de vida com mais liberdade. Depois de um momento muito cruel em que ele passou, que é o chamado Idade Média, o sistema feudal, e aí esse homem, ele se reconecta à idade antiga, à cultura antiga, a liberdades, a novas criações, né? Vamos ver? Então, as ciências e as artes. Vou deixar bem fácil vocês verem aqui onde eu estou fazendo a leitura, certo? A partir do meu cursor. Então, Renascimento é o termo utilizado para identificar o período da história europeia durante os séculos XIV a XVI. Representava uma oposição à cultura feudal. Então, o que é o oposto? A cultura feudal era extremamente rígida, religiosa. Então, a gente vai ver que isso aqui vai ser o oposto disso. E representou a mentalidade burguesa. Lembrando que os burgueses na Europa, naquela época, não eram os ricos. Eram os comerciantes, eram as pessoas que trabalhavam livremente, eram as pessoas que desejavam a melhoria para a sociedade, certo? Então, esse período leva esse nome devido à redescoberta e à valorização das referências culturais da antiguidade clássica, lá na Grécia e Roma. Lembram que eles acreditavam em vários deuses, eles pintavam, desenhavam, havia teatro, cultura, então eles eram pessoas de extrema liberdade, principalmente nos atos culturais dos seres humanos. Então, base para as transformações do período em direção a um ideal humanista, o homem, e naturalista, vivendo de acordo ali com o que era natural, sem imposição religiosa, sem imposição aí do absolutismo, né, dos grandes reis e rainhas. Então, aqui a gente vai ver que o Renascimento começou em Florença, quando poetas, pintores, escultores e arquitetos criaram, entre os séculos 13 e 15, uma quantidade infinita de obras de arte. Então, só para vocês verem, eles começavam a redescobrir essa questão cultural do homem, principalmente artística, ok? Fundamentos. Então, o que é isso, Naina? Quais são os fundamentos, né, que nós vamos ver no humanismo, no renascimento? O que tem ali como fundamento principal? Vamos lá ver? Vocês vão perceber que nessa imagem, essa imagem também está no bloco de vocês, que o homem, ele está ali centralizado, certo? Então, a ideia é clara. O homem no centro do mundo, ok?
Essa imagem não está aqui à toa, ela está aqui para vocês conseguirem visualizar e perceber a importância do homem a partir desse momento centralizada, ou seja, vamos viver, vamos fazer aquilo que nós, seres humanos, temos direito, acreditamos, ok? Então, aí vem, quais são os fundamentos? Primeiro, o antropocentrismo, lembram disso? Antropocentrismo quer dizer o homem no centro do mundo. O racionalismo, que vem de razão, pensamento. Aqui não mais em fé, não mais em crença, certo? Aqui o homem vai agir de acordo com o que ele pensa, com aquilo que ele tem certeza ou que ele acredita. E aqui, humanismo e individualismo, onde o homem ele passa a ser importante por suas questões individuais, seja cantor, seja pintor, seja escultor, né? Seja aí um criador de coisas novas, um matemático, um biólogo, um cientista, então ele passa a ser importante com a sua individualidade. Então, a gente vai ver o antropocentrismo, que tem aqui a sua definição do grego anthropos, quer dizer humano, e quentro, quer dizer centro, ou seja, o homem no centro do mundo, o homem no centro das atenções do mundo. O racionalismo, essa doutrina afirma que existe uma causa inteligível em tudo, mesmo que não possa ser demonstrada como a origem do universo. O que é isso? Você consegue ver a minha inteligência? Você consegue ver o meu conhecimento? Não, você consegue ouvir, você consegue discernir alguns dos meus atos, mas ver o meu conhecimento não. Então, quando eu falo de causa inteligível, é aquilo que eu posso não mostrar, não ser palpável, mas que ele existe, que é aquilo que está na minha mente, que são as minhas ideias, que são as suas ideias. E o humanismo e individualismo. O individualismo em oposição ao teocentrismo. Lembra que teocentrismo quer dizer Deus no centro de tudo, Deus no centro do mundo. Então, o individualismo e o humanismo, ele é o contrário, ele é o oposto. Aqui não é a fé, não é Deus que vai estar ali como centro principal de maior importância. Não que eles não vão acreditar mais em Deus, não é isso. Só que o homem passa a ser importante dentro da sua fé, da sua religião, seja ela qual for. Se acreditar bem, se não acreditar também, que ele não seja julgado por isso, certo? E aqui a gente vai ver que essa nova concepção, ela teve grande influência na medicina, na física, nas artes plásticas, no teatro, na ciência principalmente, né, nas descobertas de tantas coisas que nós temos hoje. E aí a gente vai ver o seguinte, por meio do humanismo, o homem passou a ser visto como imagem e semelhança de seu Criador, Deus, tornando-se a medida de todas as coisas. Os humanistas romperam com o teocentrismo, a ideia de que Deus era o centro de todo o universo e de toda a vida humana, e passou a prevalecer a ideia do antropocentrismo, o homem no centro do universo e da vida humana. O humanismo levou as reformas nos ensinos das universidades europeias e ocorreu uma grande valorização das humanidades. As ciências humanas, que hoje é história, sociologia, filosofia, certo? São aquilo que a gente estuda, como que esse homem desenvolveu no meio da sociedade, no decorrer da história da existência da sociedade, que privilegiou o ensino e o estudo da poesia, filosofia, a história. Os humanistas pretendiam introduzir métodos críticos na leitura e interpretação de obras e desejavam reconstruir os textos originais para corrigir erros, omissões e modificações realizadas pelos monges copistas medievais lá da Idade Média, onde o homem não tinha valorização e ele devia respeitar única e totalmente uma determinada religião, certo? Então, a gente vai ver aí que eles voltam a pintar, as pinturas voltam a ser idolatradas, né, e respeitadas. As pinturas voltam a ser uma forma do homem ver o mundo. Então, teatro, a pintura, a música, a dança, o canto, tudo isso, né, interfere aqui nesse momento onde renasce grandes obras. Então, na pintura medieval, as figuras são estáticas de expressões invariáveis, fixa em um fundo chapado.
ou seja, não se mexe, não tem movimento, não tem cor, não tem alegria, não tem leveza. Já a pintura renascentista busca representar objetos, pessoas e paisagens como eram de fato no mundo real. Então, vocês vão ver aqui as pinturas medievais e as pinturas renascentistas, quantos são diferentes. Entre as características, cria-se a ilusão de profundidade na tela, além do movimento. Aqui também a gente vai ver que nessa época, olha que interessante, o físico e astronômico italiano Galileu Galilei afirmava que a Terra girava ao redor do Sol, diferentemente das crenças da Igreja Católica, lá da Idade Média, pois esta afirmava que a Terra era o centro do universo. Galileu negou-se a retratar-se, apesar das ordens de Roma, e foi sentenciado à prisão perpétua. Então, a gente vai ver que a igreja não queria e não admitia, em hipótese alguma, perder o poder, mas que a sociedade foi bem a fundo, foi forte, lutou e conseguiu essa mudança e conseguiu esse respeito, né? A sua cultura, a sua arte, a sua forma de vida e ao humano mesmo enquanto pessoa. Aí aqui a gente vai ver as diferenças, para vocês lembrarem, a gente já viu isso aqui um pouquinho. Então, lá no pensamento medieval, o teocentrismo, ele vem em oposição ao antropocentrismo. Teo, Deus, centrismo, centro. Então, Deus no centro do mundo. E antropo, homem, centrismo, centro. O homem no centro do mundo. Então, a verdade no pensamento medieval era a Bíblia, enquanto lá na Renascença era experimentação, observação. O homem ele passa a acreditar não só naquilo que ele não vê, mas naquilo que é físico, que é palpável. Olha, eu até acredito que isso existe, mas eu preciso ver, eu preciso provar, certo? E aí a gente chama isso de empirismo. Lá na filosofia, vocês vão estudar isso lá no segundo ano do ensino médio, certo? Então, lá no pensamento medieval, a vida material não tem importância, somente a espiritual, são a fé, né? O que você acredita ali em Deus. E no pensamento renascentista, tanto a vida terrena quanto a material também são importantes e eles não deixam de ter fé também. Lá no pensamento medieval, as pessoas conformavam com as imposições da igreja e aqui no renascentista, as pessoas já acreditavam que tudo podia progredir, que as coisas podiam mudar, que eles poderiam ter direitos, que eles poderiam viver ali com a sua liberdade individual. Então, lá no pensamento medieval, a natureza era fonte de pecado, então tudo que era natural na terra era considerado pecado. E aqui no renascentista, tudo que é natural é belo, é lindo, é onde o homem se encontra. Lá no pensamento medieval, a gente vai ver sobre o ascetismo e são aquelas questões de aceitação daquilo que se impõe. E aqui no renascentista, a gente vai ver que as pessoas criam, têm as suas ideias e elas vão passar a ser respeitadas. Lá no pensamento medieval, a gente vai ver sobre os dogmas, né? Que é aquilo que a igreja impunha e deveria ser cumprido. E aqui a gente vai ver que fé difere da razão. A fé, que é algo que não é palpável, ela existe, porém, também passa por um grande, vamos dizer assim, crivo da razão. Se eu acredito, sim, eu vou seguir, mas se eu não acredito, eu deverei ali ter o meu direito de não acreditar no que está sendo imposto, certo? E aqui vem as nossas atividades, vamos lá? De acordo com o texto e o vídeo, o que o período do humanismo renascentista valorizou e quais eram as suas principais características? E a resposta é: o humanismo renascentista valorizou o retorno à cultura da antiguidade clássica e se constituiu como a base filosófica do renascimento artístico, cultural e científico europeu. Questão número 2, vamos lá? Não há dúvida de que, cultural e artisticamente, o período do Renascimento foi uma parte importante da história do mundo. De acordo com o texto e observando a imagem a seguir, descreva como o homem passou a ser visto e representado no período do humanismo. E aí vem a resposta. Humanismo. O homem passou a ser visto como a imagem e semelhança de seu Criador. Deus, tornando-se a medida de todas as coisas. Nesse período, acreditava-se que, a partir dos estudos da anatomia humana, poderia-se compreender todo o funcionamento do mundo, pois o corpo representava, em sim, a perfeição da natureza. Então, aqui não só mais a fé, não só mais a crença, não só mais a alma, mas o corpo passa a ser importante. Número 3.
Para que você fique bem entendido desse período, vamos fazer um pequeno glossário histórico dos principais conceitos que caracterizam esse período? Para isso, uso o recurso que ele é disponível, livro, internet e outros, e aqui eu já coloquei para vocês. Então, o antropocentrismo, que é o homem no centro do mundo, do universo, da vida humana. A escolástica, que é um termo que significa pensamento da escola, representa o pensamento das universidades europeias, porque quando a Idade Média vai chegando ao fim, aí vão se abrindo, reabrindo novamente as universidades e as pessoas passam novamente a ter o direito de estudar, de aprender, né? E aí eles começaram então a conciliar essa questão de fé e razão também na aprendizagem, também nas grandes universidades. O humanismo, movimento intelectual que esforça por defender o homem, a razão e o espírito crítico, né? Então, a gente vai ver aqui no humanismo. Vamos passar aqui que tem mais alguns conceitos. Vamos lá. Então, dentro do humanismo, a gente vai ver e vai lembrar que os humanos, né? Aquelas pessoas que estavam ali à frente, né? Desses ideais humanistas, eles passam a ser representados, né, e ser conhecidos a partir do que ele produzia. Racionalismo científico, então a corrente filosófica que, privilegiando a razão como fonte de todo conhecimento possível nos séculos 17 e 18, se opôs ao empirismo, ou seja, a experiência, ao pensar que o conhecimento não deriva totalmente da experiência, existindo de acordo com alguns filósofos que escreveram essas ideias, ou seja, algumas pessoas vão nascer com determinada inteligência, outras vão precisar aprender, outras vão precisar experimentar para evoluir. Renascimento é o nome dado ao movimento de reforma artística, literária e científica que teve origem no século XIV, na Itália, e se espalhou para o resto da Europa, estando em vigor até o século XVI. Essa palavra também significa o ato de renascer e pode ser sinônimo de reformulação. Então, é o homem ali voltando a se refazer, a se conhecer, a ser livre. E o teocentrismo, que é Deus no centro de todo o universo e de toda a vida humana. Certinho? Então, aqui está as respostas. Quem fez e por acaso não ficou certo, pode refazer e mandar novamente a foto. Quem já fez e falou, não, tá tudo certo, o meu tá igual, ok, não precisa refazer, não precisa mandar novamente, tá bom? Nossa próxima aula, a gente já volta com nossa aula no Google Meet e a gente já inicia aí, então, o bloco 7 de estudos, tá bem? Então, qualquer dúvida, podem me chamar no grupo, podem me chamar no privado. Estou de volta com vocês, até mais!